de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Por favor, já abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo de número 1, por favor. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 46 em diante. Nós vamos ler. É um texto bem conhecido. Muitas pessoas o conhecem como Magnificat, ou Cântico de Maria, né? Podemos ler, amém? Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Como o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs os tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Podem tomar os seus assentos. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Pastor Eberson, obrigado por nos permitir estar aqui. Obrigado, Éder, diga-se de esposa aí que estão liderando esse trabalho. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Meus irmãos, eu gostaria que vocês compreendessem alguma coisinha primeiro, antes de nós falarmos do texto. Pensa um pouquinho em Deus formando uma história. Vocês se lembram que desde Gênesis até Malaquias, Deus está construindo uma história de uma humanidade. Mais ou menos assim. Dos capítulos 1 a 11 de Gênesis, Deus está formando as nações não querem Deus. Abandonam Deus. Essa forma de Deus fugir das nações está no capítulo 11, Torre de Babel. Depois, Deus resolve formar uma nação. E ele então vai em Ur dos Caldeus e chama um homem chamado Abrão. Esse Abrão tem um filho chamado Isaac, tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, Deus havia prometido para Abraão que ele seria um grande povo, mas seria escravo em uma nação, como foi mesmo no Egito durante 430 anos. E Deus levantou Moisés e foi ao Egito e tirou esse povo. Caminhou com esse povo 3 meses, chegou no pé do Monte Sinai, Êxodo 19, narra isso. E ali Deus funda a nação de Israel. Ali Deus manda Moisés construir uma casa, capítulo 25 a 40 de Êxodo. Constrói a casa e Deus passa a morar no meio do povo. 40 anos, mais ou menos, andando no deserto, ou no deserto desse jeito. Até chegar para entrar na terra de Canaã, Moisés morre e Josué assume aquele lugar. Vem o período dos juízes, o povo fica em altos e baixos. Peca, Deus levanta um juiz para libertar o povo. Libertou o povo fica um tempo bom com Deus, depois peca de novo, Deus deixa eles serem escravos, e assim por 400 anos essa situação. Então o povo pede para Deus um rei, e Deus permite que Saul seja o primeiro rei em Israel. Depois de Saul, tem o Davi, que vocês conhecem a história, e Deus promete para Davi que nunca faltaria sucessor, ou descendente dele que se assentasse no trono de Israel. Quando a gente vê a história, os reis, períodos proféticos, profetas maiores, profetas menores, e termina esse período em Malaquias e chegamos ao período interbíblico, 400 anos
sem ouvir a voz de Deus. Nesse período, estava um silêncio. Parece que Deus não falava mais, parece que Deus não agia, mas Deus estava fazendo algumas coisas. A primeira coisa que ele estava fazendo, ele estava preparando uma língua. Alexandre o Grande, no ano 331, assume o poder, depois de vencer a Pérsia. E ele então instala no mundo o helenismo, de maneira que aonde ele conquista, ele difunde a língua grega. Essa língua grega será um pressuposto para a evangelização depois. Então, Deus preparou essa história, está preparando um povo e está preparando uma língua, o grego koiné. Depois Deus levanta uma nação chamada Roma, ou os romanos, vencem os gregos, instaura o reino romano. E através do reino romano você tem algumas coisas, como o desenvolvimento, principalmente das estradas naquela época. A política se torna forte, as leis que nós temos hoje, elas são baseadas justamente nas leis romanas, as leis principalmente jurídicas, as bases delas são romanas. Então Deus preparou esse povo para construir a estrada, trazer desenvolvimento e ao mesmo tempo instalar regionais. Onde havia domínio desse governo, eles tinham um quartel-general. E abria estradas e chegava o desenvolvimento. E é nesse governo que nasce Jesus. Mateus capítulo 1, verso de número 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os dois pressupostos maiores homens, possivelmente, da nação de Israel. Alguns dizem que foi Moisés, mas na realidade esses dois homens são diferenciados. Porque Deus fez a promessa, foi para eles, para os dois. E aí Lucas vai narrar justamente a chegada desse Cristo, que está nesse texto aqui. Quando você lê Gálatas 4:4, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vindo porém à plenitude dos tempos. Que tempo é esse, pastor? O tempo que Deus havia determinado. Deus havia preparado, então, uma história, a história de Israel, para trazer Cristo ao mundo. Deus havia preparado uma língua, o grego koiné, que o Novo Testamento foi escrito. Deus havia preparado, então, uma nação que trouxe progresso, principalmente trouxe estradas. Para quê? Isso, para depois o evangelho que nós conhecemos através do grego comum, que todo mundo tinha acesso, poder ir nas estradas que os romanos construíram para todo mundo ouvir o evangelho. Deus controlando a história. Diante disso, o que mais a gente precisa pensar é na construção da palavra. Deus prepara o Israel para construir a palavra, escrever a palavra e preservar a palavra. O mundo tem uma dívida para com Israel. Israel nos deixou o legado da palavra. O Novo Testamento também foi escrito por apóstolos, por judeus. É claro que se Lucas, a gente entende que ele não era totalmente judeu, então nós temos uma exceção. Mas os judeus também escreveram o Novo Testamento, os discípulos de Jesus. No grego koiné, para todo mundo ter acesso da época. E aí você tem a maior de todas as revelações, ou os benefícios, ou o benefício que Deus usou à nação de Israel, que foi trazer Cristo ao mundo. Foi através desse povo que Cristo nasceu. Então ele não apenas deu a nós a palavra, deu também o Cristo. E se os judeus deu a palavra e o Cristo para nós, então ele deu também a teologia, a nossa teologia judaico-cristã. Deu para nós também um princípio familiar, deu princípio social, político, deu princípio de comportamento, moral e ética. Deu para nós a forma de nós adorarmos a Deus, de servirmos a Deus, de sermos comunidade
nós devemos tudo a eles. E lá em Nazaré tinha essa mocinha, chamada Maria. Alguns dizem que ela tinha mais ou menos 16 para 17 anos. E um anjo aparece para ela e diz: salve Maria, agraciada entre as mulheres. E o anjo fala para ela: o teu ventre vai ser concebido e tu darás à luz a um filho. E chamarás o seu nome de Jesus. Ele será o Salvador do mundo. Como é que isso vai acontecer? Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e a sombra do Onipotente te cobrirá. Lucas 1,35. José fica sabendo que Maria está grávida e quer, fugir, porque ele estava noivo, aquele primeiro ano do relacionamento, que é chamado já do primeiro passo do casamento. O anjo aparece para José no capítulo 1, verso 20 e 21 de Mateus, e fala: José, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem está gerando o corpo de Jesus no ventre de Maria não é Maria, é o Espírito Santo. Tá vendo? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Adão tinha umbigo? Adão foi criado o quê, gente? Ele não foi gerado. Adão foi o quê? Não gerado. Então ele não tinha umbigo. Jesus é o segundo Adão? Então ele também não tem. Sabe por que o texto diz assim: o que nela está gerado é do Espírito Santo? O Espírito Santo criou um óvulo, criou um espermatozoide, fecundou e colocou lá dentro. Não tem cordão umbilical. Não está passando nada de Maria para Jesus. Não, mas as pessoas falam que Maria que gerou ele, só não teve a semente de José. Maria é pecadora? Se Maria gerou Jesus, então a semente da corrupção passou para ele. Mas o que a Bíblia fala para nós? Hebreus capítulo de número 10, verso 5 diz assim: pois que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, mas corpo me formastes. Ele, antes de ele nascer, ele estava lá em cima, e ele está olhando e falando: pai, sacrifício e oferta pelo pecado, que vão fazer lá, boi, ovelha, não vão te agradar, não vão te servir. Então faz o seguinte: o senhor quer resolver o problema? Cria um corpo para mim. Hebreus capítulo de número 10, verso 5, está escrito isso. Até o verso 10 ele fala sobre esse assunto. A palavra corpo me criastes ali é a mesma palavra que aparece em Hebreus 11, 3, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. A palavra que aparece lá é uma palavra que significa criar do nada. Então Deus não usou material pré-existente para criar as coisas. É a mesma palavra que é usada para criar o corpo de Jesus. Deus não usou material pré-existente. Se ele usou o óvulo de Maria, ele já era existente. Como lá ele criou do nada, então o Espírito Santo fez um óvulo novo, e fez um espermatozoide novo, e fecundou. Gestação in vitro, ou fertilização in vitro, colocou lá dentro. Quem está fazendo o corpo de Jesus crescer? Quem? Não é Maria. Entenderam? Jesus não teve umbigo, gente. Porque ele não nasceu em pecado e nunca pecou. Ele é o Filho de Deus. Maria, então, vai passar uns dias na casa de sua prima, Isabel. Está nos versos 39 a 45 de Lucas. E aí Maria, então, diante da fala de Isabel, olhando para ela e falando: meu Deus, como eu estou honrada, a mãe do meu Salvador vir me visitar. Maria irrompe em um cântico. Ela vai cantar, ela vai salmodiar, ela vai tributar louvores a Deus. E eu queria que você atentasse agora para a primeira coisa desse texto, a atitude de Maria. Maria, ela é uma adoradora.
Observa que nos versos de número 46 ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Então a primeira atitude que Maria ela oferece para Deus é uma atitude de adoração. Ela está florescendo em adoração. Ela está emitindo o que está nela, o que foi gerado nela. Ela está tributando isso, devolvendo isso para Deus. Uma segunda coisa da atitude de Maria é a alegria. O meu espírito se alegra em Deus. Observa que não é uma coisa externa, é uma coisa interna dela. Algo que ela foi produzido de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela está falando daquilo que verdadeiramente é a essência da sua vida. Por isso ela inclui duas coisas aqui, alma e espírito. Se você entender que alma é uma coisa e espírito é outra coisa, ou se você entender que são duas coisas em uma só, você vai entender que Maria está dizendo: as minhas emoções, elas estão sensíveis ao que Deus é. Eu estou sentindo Ele, eu estou compreendendo dentro de mim, pela força que Ele tem. Isso está impactando o meu interior. E se eu entender a razão que vem do Espírito, Ele vai dizer: pois é, eu compreendo toda essa emoção que eu estou sentindo. É forte dentro de mim. Ele está dizendo que esse Deus do qual ela está louvando faz parte dela. Por isso ela irrompe nesse louvor. Ela joga para fora essa alegria, esse contentamento, expressando sobre esse Deus. O que ela diz mais? A atitude dela. Ela diz o seguinte, no verso de número 48. Ele é grande, mas ele atentou para a baixeza da serva dele, para a humildade da serva dele. Ele não fez acepção de Nazaré, ele não fez acepção da Galileia, ele não fez acepção da minha pessoa, da minha tribo, que é simples. Se a gente fizer uma pesquisa e colocar uma vila na época de Jesus, das mais inóspitas, das mais pobres, você acharia Nazaré. Quem morava em Nazaré? Pobres, paupérrimos mesmo. Pois foi lá que a graça de Deus manifestou. Manifestou em uma jovenzinha. Pela leitura que nós fizemos das palavras de Maria, Maria não era uma pessoa boba. Maria era uma pessoa que entendia muita coisa. Porque só fala esses atributos quem tem muito conhecimento. Maria talvez não tivesse o estudo secular, mas com certeza ela aprendeu. Aprendeu com quem e como? Porque mulher não podia frequentar a sinagoga. Lá não tinha Bíblia naquela época. Não tinha um pergaminho para que ele pudesse sentar e ler de noite, não. Como é que Maria aprendeu isso? Como é que Maria sabe de teologia? Como é que Maria sabe da profundidade das promessas de Deus? Maria era uma mulher muito inteligente. Era uma mulher muito capaz de pegar as coisas. Ela foi guardando aquilo. Ela foi colocando aquilo na mente e no coração dela. Eu acho que Maria, pastor Eberson, Maria era uma jovem devota demais da conta. Maria era piedosa demais da conta. Não tinha Bíblia no pergaminho, mas tinha Bíblia no coração. Ela não lia na Bíblia sobre a promessa de Deus, mas ela ouviu um dia e guardou no seu coração que Deus iria cumprir uma promessa na nação de Israel. Que coisa. Você está entendendo isso? Isso é profundíssimo, meu irmão.
Eu fico pensando, as pessoas hoje me permitem eu falar que você tem a igreja para te estimular, você tem a sua família para te estimular, você tem os pastores e líderes para acompanhar você, você tem uma Bíblia em casa, você pode ler de manhã, de tarde, de noite, e se nós perguntarmos sobre a história bíblica para alguns jovens ou para algumas jovens, elas não sabem o começo, e nem o meio, e nem o fim. Arriscam, Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou Deus amou o mundo. A palavra de Deus tem a capacidade de aconselhar você, de educar você. A palavra de Deus tem capacidade de santificar você. A palavra de Deus tem capacidade de fazer você plantado junto a ribeiros de água e crescer e dar folhas, ser reverdecida e dar fruto da estação própria. A palavra de Deus tem a capacidade de ser um antídoto contra o pecado no seu coração. A palavra de Deus tem resposta para as mazelas da sociedade, para os conflitos familiares e interpessoais ou emocionais. A palavra de Deus se torna remédio para a alma ferida e doente. Se apegue à palavra. Eu nunca me arrependerei de um dia ter decidido viver a palavra na minha vida, desde a minha juventude. Nasci num lar evangélico, mas um dia eu tive que decidir e peguei a palavra. Li a palavra de dia e de noite, leio até hoje, não passo um dia sem ler a palavra. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E se eu voltasse atrás, e o professor Paulo, o pastor Paulo, se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo e muito mais intenso. A palavra de Deus é vida, meu irmão. Então se apegue à palavra. Não deixe de viver a palavra. Preste atenção agora para você ver o que Maria, ela faz. Primeiro, ela mostra quem ela é. Quem é Maria no texto? Ela fala nos versos de número 46. Se você acompanhar comigo aí, 46. Ela vai dizer assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 48. E o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo, eu sou uma pecadora. Maria está dizendo, eu pequei, eu nasci em pecado. Eu conheço a teologia de Salmos 51, 5. Em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Ela entende que ela é pecadora, mas é uma pecadora que está manifestando nela uma graça de gerar o Filho de Deus. Segundo, ela reconhece que ela é o quê? Ela é uma serva. Observa que ela vai dizer nos versos 46 ainda. Então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Por que engrandece ao Senhor? Verso 48, porque atentou na humildade da sua serva. Então não é apenas ela ser uma pecadora, ela está dizendo, eu estou aqui para um propósito. Eu sou uma pecadora, mas o Senhor achou graça, eu achei graça aos olhos do Senhor, e eu estou aqui como serva para cumprir o teu propósito. Terceiro, ela diz, eu sou humilde, eu sou pequena. A palavra que ela usa, que é usada aí é tapeinu, ou seja, rebaixar-se, tornar-se nulo, sem nenhum valor, sem nenhuma expressividade, sem nenhum atributo. Ela está dizendo, eu sou uma pecadora, eu sou uma serva, e eu não tenho nenhum valor para a sociedade. Eu não tenho valor para a minha vizinhança. Eu sou uma mulher, e naquela cultura, eu não sou ninguém. É isso que ela está expressando, não para sua mãe, não para o seu pai, não para os seus irmãos. Ela está expressando para Deus, eu não sou nada.
ela coloca-se abaixo de tudo, abaixo de todos. Para quê que ela faz isso? Essa mulher que resolve adorar, resolve se alegrar, resolve tributar a Deus. Então preste atenção. A adoração, meus irmãos, o tamanho da sua adoração é o tamanho do conhecimento do Deus que você serve. Então, em segundo lugar, qual é o Deus de Maria então? Preste atenção no Deus de Maria. Por que ela adora? Primeiro, o Deus de Maria, verso 46, Ele é Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E quando ela fala Senhor, ela está dizendo assim, tem alguém que manda, Éder. Tem alguém que controla a história. Tem alguém que faz as coisas acontecerem. As coisas não acontecem na vida do povo de Deus por acaso, não é coincidência, é planejamento de Deus. E Maria entende isso. É o Deus Todo-Poderoso, grandioso. Mas não é só isso. Quem é o Deus de Maria? Em segundo lugar, Ele é Salvador. Verso 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama Deus de quê? Salvador. Por que ela chama Deus de Salvador? Porque ela se denomina ou nomina o quê? Pecadora. Ela está dizendo, existe um Deus que é Salvador e eu preciso da salvação dEle. Está bem claro no texto. E quantas pessoas que estão por aí, religiosas, pensando que na realidade Maria nunca pecou. Maria era uma pecadora, e ela nasceu em pecado, e ela pecou, meu irmão. Ela própria fala, por que as pessoas não entendem esse versículo? Por que elas não leem e não acreditam no versículo, na palavra de Deus? Ela própria está dizendo, Deus meu Salvador, Deus meu Salvador. Mulher que quer florescer, mulher que quer cumprir o propósito de Deus, tem que, em primeiro lugar, entender que ela é serva. Segundo, que ela é pecadora, que ela precisa de Deus na sua vida. Terceiro, o Deus de Maria, verso 49 e 51, Ele é poderoso. Isso eu quero ler. O que é isso? Porque me fez grandes coisas o poderoso. Verso 51, com o seu braço agiu voluntariamente, ou seja, poderosamente. Ele é poderoso. O que Maria está dizendo é o seguinte, o Deus que eu sirvo, que controla a história e faz as coisas acontecer, é porque Ele tem o poder. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é eficaz. Que coisa extraordinária, esse raio-x que Maria está dando para nós sobre Deus. Que maravilha. Em quarto lugar, o Deus de Maria. Verso 49, face B. O seu nome é santo. Ele é santo, santo, santo e santo. Ele está dizendo que quem quer servir a Ele tem que se separar, tem que santificar, tem que viver exclusivamente para Ele e para o serviço dEle. Olha a grandeza dessa palavra de Maria, meu irmão. Em quinto lugar, o Deus de Maria, quem é Ele? Misericordioso. Ele está dizendo no verso de número 50, e a sua misericórdia é de geração em geração. Que coisa maravilhosa. Então, para a gente não me esquecer, o que Maria está dizendo é, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é poderoso, Ele é santo e Ele é misericordioso. O que Ele é para Maria então, pastor? Ele é duas coisas, Senhor e Salvador. E aqui está um negócio interessante para nós. Em Atos, capítulo de número 2, verso 36, diz o seguinte sobre Jesus. Como Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo.
Eu ia falar juiz, mas deixa o Cristo, porque ele é Cristo para ser juiz. Ele é o quê? Senhor e Cristo. Quem foi que fez ele? Deus. Deus o fez Jesus Senhor. Quem fez ele? Deus. Por favor, não ignore o que eu vou falar para você agora. Você pode ir no céu e procurar qualquer pessoa lá. Você não vai achar ninguém maior do que ele. Você pode vir na terra, e você pode vasculhar qualquer homem dos que estão vivos. Os intelectuais, os filósofos, os cientistas, os médicos, os grandes oradores da história, aqueles que tiveram os maiores nomes nessa história, todos estão debaixo do poder, do senhorio e do nome dele. Você pode ir até o reino dos mortos, todos os grandes homens da história, e vasculhar a história um por um, e procurar alguém, você não vai achar. Todos hoje já sabem que só existe um Senhor estabelecido entre os céus e a terra. Se você for lá nos anjos e fizerem uma pesquisa em toda a hierarquia celestial dos anjos que servem a Deus, seja querubins, serafins, anjos comuns, os mais poderosos que existem, e você fizer uma pesquisa, você não vai achar ninguém maior do que ele. E se você for no inferno e procurar Satanás e os demônios, perguntar para eles, e eles sabem, você vai ter a resposta mais brilhante da sua vida. Eles vão dizer que aquele que morreu e ressuscitou é o Jesus Cristo de Nazaré, que foi feito o Senhor para a glória de Deus Pai. E se você perguntar sobre o tempo, alguém vai falar para você, ele tem um nome acima de todo nome, não apenas agora, mas é para todos os séculos, para toda a eternidade, ele sempre será Senhor. Paulo irrompe em um hino fantástico, maravilhoso sobre o senhorio dele. Filipenses 2,9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi isso que Maria entendeu. Maria entendeu, ele é o Senhor, 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 ele é o Senhor e ele é o Senhor. Ele é o Senhor para Maria e ele é o Salvador para Maria. Mas o que é Deus no seu ser? Ele é todo poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Obrigado. Ele é santo em sua majestade. O ser de Deus é controlado pela sua santidade. De maneira que a verdade é santa, que o poder é santo, que a longanimidade é santa, que o amor é santo. Tudo passa pelo crivo da santidade. Por isso ninguém jamais verá Deus se não for santo. E Ele é misericordioso em seu ser. A sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. E é isso que Maria está entendendo quando ela vai falar na terceira divisão desse texto, o tamanho do seu Deus, o tamanho do conhecimento que você tem do seu Deus, determinará o que Deus vai fazer por você. Se você acha que seu Deus é grande, grandes coisas vão acontecer. Se você acha que Ele é pequeno, pequenas coisas vão acontecer. E se você acha que Ele não tem capacidade, nada vai acontecer. Eu acredito que Ele é todo poderoso e que muita coisa vai acontecer ainda, irmão. Portas se abrirão aonde não tem porta. Trancas enferrujadas, ferrolhos enferrujados, não deterão o poder desse grande Deus. Os portões vão ser derrubados. Os ferrolhos vão ser despedaçados, as teias de aranhas serão cortadas, as algemas serão despedaçadas, meus irmãos.
Deus ainda é poderoso e age na história. Deus ainda faz as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Por isso, eu queria que você olhasse agora o tamanho desse Deus, o que Maria vai dizer, o que esse Deus faz. O que ele fez, o que ele faz. Primeiro, Deus derrubou os orgulhosos no pensamento. Preste atenção no verso de número 51. Com seu braço ele agiu poderosamente. Ele dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. O que ele está dizendo aqui é, Maria está dizendo, durante toda a história, homens ímpios, orgulhosos, homens de altivez, homens de coração empedernido, homens de acordo com a sensibilidade espiritual de Satanás, querendo ser igual a Deus, tomar as rédeas da mão de Deus, que ocuparam tronos, reinos, poder, fama, nome. Esses homens tentaram impedir o projeto de Deus. Esses homens tentaram impedir aquilo que Deus estava construindo na história da humanidade. E Maria diz, não, Deus agiu poderosamente, Deus derrubou eles de onde eles estavam, Deus jogou por terra, Deus desfez os pensamentos deles, Deus confundiu eles, Deus fez prevalecer a vontade soberana dele sobre esses reinos do mundo. E aqui tem uma coisa interessante. Aonde está o agir de Deus na vida de um crente, onde ele acha coração receptivo e com humildade? E aonde está a resistência de Deus, quando ele encontra pensamentos e coração altivo diante dele? Nenhum altivo de coração será próspero espiritualmente, não florescerá. Sua oração não passa do teto. Você vai ler e não compreende. Você vai jejuar e não vai ter efeito algum. Você vai louvar e não passa do teto. Você vai pregar, não adianta. Você vai ensinar, não adianta. Porque Deus não trabalha com coração orgulhoso. Não. Deus não trabalha com rapina no coração, com reservas. Deus trabalha com o coração quebrantado e contrito na presença dEle. Aí Deus acha. Aí Deus faz. Aí muda tudo. Segundo, o que Deus faz? De acordo com Maria, Deus derrubou os orgulhosos do trono. Verso de número 52. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Preste atenção nessa colocação. O que ele está falando aqui é de poder político. E aqui eu queria falar algumas coisinhas para vocês. A política é importante? É. Ela é importante aonde? No lugar dela. Lá no lugar dela. Eu não sou contra a política. E eu não sou contra crente ser político. Não sou ignorante. Eu faço parte de um contexto social. Mas nunca misturar igreja com política. Nunca misturar as coisas espirituais com política. Nós temos que saber o lugar de cada um. Eu posso receber, eu posso conviver, eu posso ajudar, sim. Mas igreja é lugar de adorar a Deus. É lugar de você cultuar o nome sacrossanto, bendito de Jesus. Maria está dizendo assim, tinha muitos poderosos políticos. Deus depois todos, derrubou todos. E derrubou de onde? Do trono. O que é isso? Da posição. Uau. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Culto é para louvar a Jesus. Louvor é para adorar a Jesus. É para magnificar Ele, a sua obra, o seu nome.
Não misture uma coisa com a outra. Outra coisa, eu sou psicólogo, por favor, entenda o que eu vou te dizer agora. Não misture evangelho com psicologia. Psicologia é uma coisa, evangelho é outra. A psicologia pode ajudar no aconselhamento, pode ajudar como um aparato, como um auxílio, pode. Mas o que verdadeiramente liberta o homem do poder de Satanás e do pecado não é a psicologia, não é a filosofia, não é a história, não é a biologia, não é a ciência médica. O que liberta o homem de Satanás, do pecado e das trevas, chama-se evangelho, que é o poder de Deus, meu irmão. Põe isso na sua cabeça. É o evangelho. É o evangelho. Não misture, por favor, não misture isso. E se você falar assim, você é radical, pastor, pois eu sou radical quanto a isso. Eu vou ser. Paulo fala, nada eu quis saber entre vocês, coríntios. Nada de sabedoria humana. A não ser a cruz de Cristo. Eu levei para vocês, foi a mensagem da cruz. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Maria está dizendo assim, os poderosos foram derrubados das suas posições. Porque existe alguém maior do que todos eles. Que coisa linda, que coisa fantástica, maravilhosa. Aleluia, amém. Amém. O que ele faz mais? O que é que esse Deus de Maria faz? Ele encheu de bem os famintos, verso de número 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O que Maria está dizendo para nós aqui é uma verdadeira teologia. É uma teologia cristocêntrica que ela própria está gerando. Mas também é uma teologia teocêntrica. Toda a ideia do Velho Testamento até os seus dias e que perpassaram o tempo dela e chegou até nós. A teologia de Maria, ela se torna parâmetro para nós. O Deus que reclama que nós devemos ter uma atitude diante dele de adoração, de louvor, de entrega. A teologia de Maria confronta você a você conhecer quem é o Deus que você serve. A teologia de Maria confronta você para dizer para você, esse Deus que você conhece também faz coisas por você e através de você. O que nós estamos precisando hoje, meu irmão, não é mais conhecimento. Não, nós não estamos precisando. Nós temos conhecimento demais. O que é que nós estamos precisando, pastor? Nós não estamos precisando mais de intelectuais, de gente com a retórica arrebatadora. Não! Pode ser uma teologia simples. Pode ser uma doutrina simples. O que está precisando, pastor? Vida com Deus. Entrega, arrependimento, renúncia. É viver uma vida digna, de acordo com a santidade dEle, com o que Ele é. É você conformar a sua vida ao parâmetro de Deus, olhar como Ele olha, vestir como Ele quer, andar como Ele andou e ter a estrutura de vida que Ele tem, meu irmão. É isso que você tem que pensar. Eu estava em casa, agora de tardezinha, e eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem um pastor foi tomado por Deus e falou comigo, antes de vir para cá, falou para mim, nunca retenha o que Deus colocar no seu coração. Por que eu estou contando isso? Porque ontem recebi uma outra mensagem de uma profeta aqui de Anápolis, uma mulher de Deus que trabalha na obra aqui. E eu falo isso porque eu a conheço, não é brincadeira. E o que ela falou para mim? Deus tomou ela em profecia e falou comigo, eu tenho colocado as palavras no seu coração e nos seus lábios, não retenha minhas palavras, fale. Ontem e hoje.
Avalie sua vida. Como é que está a sua vida? É uma árvore frondosa? As raízes estão profundas? O fruto está sadio? Ou será que só tem folha? Maria está dizendo para nós, Deus continua trabalhando na história. E Ele vai achar alguns, não é muitos. Quem que Ele vai achar? Servos, humildes, aqueles que se entregam totalmente a Ele. Aqueles que estão dispostos a enfrentar a humilhação como Maria enfrentou, porque ela ficou grávida, ela foi rejeitada na sua cidade, foi rejeitada no meio da família, foi rejeitado pela sua religião, ela foi rejeitada, meu irmão. Não foi fácil para ela, ela correu risco de vida, porque tinha que ser matada com pedra. Ela correu risco de vida para cumprir o projeto de Deus. Você sabe o que mais me impressiona na vida de Maria? É que mesmo por fora tudo estava difícil, mas ela estava gerando Cristo dentro dela. E aqui está o segredo do Evangelho. Cristo gerado em vós, a esperança da glória. Eu queria que nós nos colocássemos de pé agora. Muitos querem que Deus faça, e sabem que Ele pode fazer. Poucos param para contemplar quem Deus é. E raríssimos são aqueles que têm atitude diante dele como Deus. Maria ensina para nós muitas coisas. O que eu quero ser? Quem é Deus para você? Eu estou bem tranquilo em falar essas coisas para vocês, porque eu sei que eu estou falando é de Deus. Você precisa repensar como é que você está servindo a Deus. Deus tem feito muitas coisas para mim, tudo bem, mas quem é Ele para você? O Deus que você serve realmente modifica a sua vida? Você deixa Ele impactar a sua vida? Dentro de Maria estava sendo gerado o Salvador do mundo. Dentro de Maria estava gerado uma pessoa que era santa. Dentro de Maria estava gerado uma pessoa que é misericordiosa, pura, verdadeira. Dentro de Maria está gerada uma pessoa que é eterna. Eu quero desafiar você essa noite, deixar que o Espírito Santo gere Jesus dentro de você. Gere a santidade dele dentro de você, gere a justiça dele dentro de você, a verdade dele dentro de você. Gera a eternidade dele dentro de você. Eu desafio você essa noite a você permitir. Eu sei que a igreja é de crente, eu sei, mas essa noite eu vou fazer isso. Tem alguém aqui essa noite que está precisando reconciliar com Jesus? Essa noite eu acho que eu preciso voltar para Jesus de verdade, fazer um novo compromisso com Ele. Eu não estou bom, eu não estou bem, eu quero me reconciliar. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém que quer fazer um compromisso sério com Ele? Vocês vão cantar? Então eles vão cantar e nós vamos cantar junto. Termina 8h30? Amém. Vamos cantar. Descansa um pouquinho aí, fica em pé. Se você quer, eu vou orar por você. Daqui a pouco.
digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os anjos e os santos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Eu sei que você já começou esse culto adorando, louvando, mas fale uma palavrinha agora em oração para Ele. Diz para Ele se Ele é tudo mesmo para ti. Diga para Ele quem Ele é para você. Expresse. Não repita palavras. Ore. Deixa sair de dentro. Sai do seu coração. Deixa sair aí, lá das emoções, daquele lugar mais secreto da sua alma. Converse com Ele. Não repita palavras. Converse com Ele. Dialogue com Ele. Fala para Ele quem Ele é para você. Nós te louvamos esta noite, grande Deus. Tu és o mesmo, a razão da nossa existência. Tu és tudo para nós. Sem ti nós não somos nada. Tu és grande, nós somos pequenos. Tu és o Senhor, nós somos servos. Tu manda e nós obedecemos. Venha sobre nós esta noite, Senhor, com quebrantamento. Quebrando o coração desse homem. Quebrando o coração dessa mulher. Quebranta, Senhor. Quebranta, Senhor. Dê uma experiência nova para esse homem. Dê uma experiência nova para essa mulher. Senhor, enche o coração dessa pessoa. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche. E que o vento do teu Espírito assopre sobre a vida desse homem. Que eles recebam força, recebam ânimo, recebam alegria, recebam um renovo na tua presença esta noite. E se tu queres, batiza com o Espírito Santo. Se tu queres, derrama e manifesta dons espirituais esta noite na vida daqueles que te servem. Faz isto para a glória do teu nome, Senhor, esta noite. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de nossa adoração.